Olá! Bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercício das provas da Univesp 2023. E a questão que a gente vai fazer agora diz o seguinte: em um concurso público foram aprovados 20% do número total de participantes, mas somente 30% dos aprovados foram chamados para ocupar um cargo. Os outros 168 candidatos aprovados ficaram na lista de espera. O número de candidatos aprovados que foram chamados foi... Então, esse exercício ele tem uma leitura assim, um pouco nebulosa, um pouco confusa, na minha opinião. Então, eu vou tentar organizar aqui. Você vai ver durante a minha organização que uma parte do que tem aqui não é usado. Mas isso não é uma coisa ruim, isso não é um erro do exercício, não é um problema, um defeito do exercício. Porque também cabe a gente, como resolvedores de problemas matemáticos, ter essa competência de pegar um texto e falar, cara, isso não é importante. A pergunta que foi feita eu consigo responder sem essa informação, né? Isso também é uma habilidade que a gente precisa exercitar. Então, vamos lá. Esse exercício é uma excelente oportunidade da gente trabalhar isso. Em um concurso público, foram aprovados 20% do total de participantes. Eu vou começar assim. Olha, o total de participantes é T. Eu não conheço esse total, mas eu sei que deste total, 20% foram aprovados no concurso. Se 20% só foram aprovados, eu vou entender que os outros 80% não foram aprovados, foram reprovados. Tudo bem? Bom, eu poderia escrever aqui 0,2x. Eu vou deixar por enquanto, 0,2t, né? Eu vou deixar por enquanto aqui um espaço em branco para a gente se planejar melhor, para ver qual é a melhor coisa para se escrever aqui. Eu concordo, se você pensou que aqui é 0,2t e aqui é 0,8t. Show! Mas vamos ver se não tem nada melhor para a gente fazer. Bom, somente 30% dos aprovados foram chamados a ocupar um cargo. Então, entre esses aprovados, olha, 30% apenas foi chamado. E aí eu vou concluir então que 70% não foi chamado. Tudo bem? E o que ele disse? Que os outros candidatos aprovados ficaram na lista de espera. E quantos são esses outros? 168. Os não aprovados, os que ficaram na lista de espera, são 168 candidatos. Então, a gente poderia, partindo desse T, e escrevendo em função de T, usando essas porcentagens, para chegar nesses, vamos dizer assim, preencher esses retangulinhos aqui. Mas a minha sugestão é fazer o caminho inverso. Vamos usar esse 168 e vir preenchendo de trás para frente. Ou ainda melhor, não vamos nem preencher o que não perguntou. Vamos tentar ir no caminho mais curto possível para a resposta do problema. Vamos ler a pergunta, então, o número de candidatos aprovados que foram chamados. A pergunta é, o número de candidatos que foram aprovados é esse quadradinho aqui. Tá? Então, eu mesmo sou uma pessoa que eu evito um pouco as regras de 3 dentro do mundo da porcentagem. Mas nesse exercício eu tenho que tirar o chapéu. A regra de 3 vai me levar em uma passagem para a resposta correta, que é essa daqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar um X aqui, que é o que eu estou procurando. E aí eu vou poder montar a seguinte regra de 3. 168 corresponde a 70% dos aprovados. Eu não estou falando do total de candidatos, estou falando só dos aprovados. 168 corresponde a 70% deles. Então, X corresponde a 30% deles. Então, eu também não preciso conhecer quantos foram aprovados. Veja, é um exercício que vai ser resolvido apenas aqui, ó. Só isso era o suficiente para eu resolver o problema. Vamos lá? Montando a nossa regra de 3, 168, que são os não chamados, corresponde a 70% dos aprovados. E então X corresponde a 30% dos aprovados. A pergunta do problema é quanto vale o X. É o número de candidatos aprovados que foram chamados. É esse X. Eu poderia bolar outras soluções que encontra todo mundo aqui que está faltando, inclusive encontra o X. Mas por que eu não faço uma resolução que encontra só o X? Só o que ele está pedindo. Não é verdade? Então, fica 70 vezes X, que é igual a 168 vezes 30. Essa conta, eu posso cancelar esse zero aqui.
Essa conta fica x igual a 168 multiplicado por 3 dividido por 7. E 168 dividido por 7, a gente pode cancelar os dois aqui. A resposta é 24. E para terminar o exercício, a gente fica com 24 vezes 3, que dá 72. Então, o que é esse x? É o total de candidatos? Não é o total de candidatos. É o total de aprovados? Também não é o total de aprovados. Já é especificamente aqueles entre os aprovados que foram chamados, que é a pergunta que foi feita. Então, tá aí também, fica que essa semente floresça, né? Aí para você, vamos calcular o que ele pediu, né? Embora a gente tenha outras possibilidades para calcular o resto que está faltando aqui, para quê, né? A gente não tem muito tempo e nem muito espaço disponível lá na prova para ficar desperdiçando, para ficar investindo em coisa que não vai usar. Resposta 72, está lá na alternativa E. Essa foi a resolução desse problema e eu te espero nos próximos.